Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar hoje mais uma aula de história. Vamos começar hoje o capítulo 12 e vamos falar sobre o açúcar no Brasil, tá? A cana-de-açúcar, o engenho, né? E todas as transformações que houveram dentro do Brasil por causa da cana-de-açúcar. Bom, olha lá então, o açúcar, o ouro branco. O açúcar, gente, em uma certa época, né, mais ou menos aí seus 500 anos atrás, que é a época que a gente vai estudar, o açúcar era muito valorizado e muito caro, muito escasso, difícil de encontrar, tá? Então, por causa disso, Portugal vai investir na produção de açúcar aqui na colônia Brasil, tá? Justamente numa época em que vai diminuindo, né, a quantidade de pau-brasil, vai diminuindo as riquezas aqui do Brasil para levar para Portugal. Portugal está em crise financeira e precisa de novas maneiras de melhorar a sua economia, né, de encontrar aí dinheiro, vamos falar assim, tá bom? Para melhorar a situação do país. E eles vão fazer o quê? Investir na plantação de açúcar, tá bom? Na cana, né, gente? Então faz lá a plantação da cana e aí tem todo um processo dessa cana transformar-se em açúcar, tá? E toda essa transformação precisa de bastante gente para trabalhar, desde a plantação dessa cana até depois recolher a cana, né, cortar a cana, depois levar para um processo e transformar isso em açúcar. Precisa de bastante gente trabalhando, tá bom? Lembrando que era tudo manual, não tinha máquina, nada para ajudar, certo? Então era um trabalho difícil, demorado e precisava de muita mão de obra. É aí que entra os escravos, tá? Então eles vão começar a comprar muitos escravos para trazer para trabalhar nessas fazendas na plantação da cana-de-açúcar, certo? E além disso, vai ter que construir os engenhos. Engenho é o nome dado para o lugar que vai plantar essa cana e vai transformar em açúcar. Bom, como se fosse uma grande fazenda e uma indústria ao mesmo tempo. Bom, então precisa-se de várias coisas para tudo isso estar funcionando, tá? Uma plantação, a gente sabe que não cresce do dia para a noite, precisa de muitos cuidados. Então é um processo lento, um processo demorado, tá? E isso faz o quê? Com que vão surgindo as primeiras vilas aqui no Brasil, que até então não tinha vila, né? Não tinha muita gente morando aqui, eram só os nativos indígenas e os portugueses que vinham para pegar o pau-brasil e levar embora. A partir do momento que começa uma plantação aqui no Brasil, vai começar a vir mais pessoas e pessoas vão precisar ficar aqui cuidando dessas plantações e depois transformando em açúcar. Então as pessoas começam a ter que ficar morando aqui, certo? Então isso vai já trazendo uma grande transformação na colônia, certo? Começa-se então os primeiros povoados, inicia-se então a fase de povoar a colônia, certo? Vamos lá. Então, como era, né, os engenhos de açúcar, a gente vai ver, certo? E por que então, nessa parte, vai falar que por que Portugal investiu no açúcar? Como eu já comentei, o açúcar, ele era muito, muito caro, tá? Ele era produzido nessa época só na Ásia, então os europeus compravam, era uma das especiarias que eles compravam lá na Ásia para fazer os seus comércios ali dentro da Europa. Então era algo que rendia muito dinheiro. Então, como o clima no Brasil favorecia a plantação da cana-de-açúcar, o solo era bom para isso, o clima quente dava certo, então inicia-se esse processo de produção de cana-de-açúcar no Brasil, tá? Olha só, devido ao seu alto valor,
né, custo do açúcar, as porções eram muitas vezes deixadas como herança em testamentos ou dadas como presentes a reis e nobres, de tão caro, né, e raro que era o açúcar. Tá? Então, os portugueses começam aí a plantação da cana-de-açúcar, primeiramente na Ilha de Madeira e no arquipélago de Açores, que eram também colônias portuguesas, mais próximas lá a Portugal. Tá? Só que são ilhas pequenas, lugares menores, e aí começam a produzir também no Brasil, que eram grandes terras e, né, para produzir muito. E o clima e o solo eram adequados para a plantação de açúcar, tá bom? E a cana-de-açúcar, gente, foi o que salvou Portugal por muito tempo, tá? E foi o que desenvolveu também aqui a colônia, que é o Brasil hoje. O lugar mais, assim, fácil acesso, o lugar escolhido foi Pernambuco, porque é a região do Nordeste, que é uma pontinha, depois vocês olham no mapa, uma pontinha que, do Brasil mais próxima, tanto da Europa quanto da África, tá? Por que era bom ser perto da África? Porque era mais fácil para trazer os escravos para trabalharem. Porque era bom estar perto da Europa? Porque ficava mais fácil levar o açúcar para Portugal. Tá? Então, a região escolhida foi o Nordeste. Então, houve muita plantação de açúcar, muito engenho, tá? No Nordeste brasileiro. Tanta plantação de cana que teve ali, que foi aos poucos degradando o solo da região. Eles não tinham cuidado com o solo. Quando aquele solo já não era mais fértil, quando já a plantação não dava mais, eles simplesmente abandonavam aquele solo e começavam a plantar em outro lugar, porque terra não faltava. E aos poucos, o Nordeste brasileiro foi se tornando aquele clima mais árido, né, que a gente vê hoje. Foi por causa disso, porque eles não cuidavam do solo e acabou que estragando, tá? Então, é uma construção histórica até o clima do Nordeste. E São Vicente também foi um lugar de primeiro povoamento, que surgiram ali então vários engenhos também, tá? Só que não foi tão forte o engenho ali como foi lá em Pernambuco. Aqui nessa imagem a gente tem o engenho como era, tá vendo? A plantação, é claro que aqui a plantação é gigantesca, não é só isso aqui que não tem na imagem, tá, gente? Então aí tem os trabalhadores de vários locais, tem a casa grande, tem a senzala, depois vocês leem aqui com calma o que é cada coisa, tá? Analisem bem bonitinho essa imagem aqui depois. E aqui, gente, é o lugar onde vai preparar a cana, transformar em melaço até fazer barras de melaço como se fosse rapadura, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Então é aquele melaço, aquela cana, né, aquele caldo que sai da cana, depois que amassa bastante, aí eles cozinham, fervem muito e vira um caldo grosso, melaço. Aí eles vão levar esse caldo, esse melaço para outro lugar, tá? Geralmente era dos holandeses, cuidado dessa parte, de refinar. Tá? Então, o açúcar não saía prontinho daqui do Brasil, não. Ele saía como melaço e depois lá na Europa que eles refinavam para poder vender. Vamos lá. Bom, então, gente, por causa dos engenhos, por causa dessa plantação da cana-de-açúcar, como eu falei para vocês, o Brasil começa a ser povoado, surgindo as primeiras vilas, né? Começam produções depois de vários produtos para consumo próprio aqui dentro do Brasil. E vai também vir pessoas para trabalhar aqui. E tinha alguns trabalhadores assalariados, tá? Que cuidava desse engenho, fiscalizava, administrava, ficava ali controlando tudo para ver se estava tudo saindo bonitinho, certinho, se todo mundo estava fazendo seu trabalho direito. Então eram os fiscalizadores. Esses tinham salário, tá? Enquanto trabalhavam.
Mas também tinha os escravos, a gente já falou bastante sobre escravidão, os escravos a gente sabe como eles sofriam, como eram torturados, maltratados, viviam em péssimas condições, não tinham salário nenhum, eles eram sequestrados da África, trazidos para o Brasil, eram vendidos como mercadorias, tá? É uma situação muito difícil, muito triste, certo? E que eles sofriam muito, separados de suas famílias, obrigados a deixar para trás toda a sua cultura, a sua língua, o seu povo, né? Então, infelizmente, a escravidão aconteceu no Brasil e não foi nem um pouquinho bonito de ver e nem de pensar, né? Então, a gente tem que lutar mesmo contra o racismo, contra esse preconceito, porque eles já sofreram muito. Bom, nas fazendas, os africanos escravizados enfrentavam duras condições de vida e de trabalho. Eram alojados em senzalas, né, alguns barracões, sabe, galpões mal iluminados, mal ventilados, dormiam todos amontoados, em palha, né? A alimentação diária era pouca, tá? É só o básico mesmo para não morrer de fome. Em dias de festas, né, que eles tinham ali seus encontros festivos, eles usavam restos de comida, né? Então, quer dizer, os restos dessas festas, o resto da comida dos senhores iam para eles. Então, era essa a melhor alimentação deles. Eles sofriam bastante punições cruéis, eles apanhavam muito, muito mesmo. Muitos castigos físicos exagerados, tá? E eles só não pioravam a situação dos escravos por medo deles morrerem de tanto apanhar, morrerem de fome. Tá? Então, por quê? Por que não queria que eles morressem? Porque eles eram comprados. Eles tinham um certo valor financeiro. Tá? Então, a partir do momento que ele comprou aquele escravo como mercadoria, ele tinha que cuidar minimamente para aquela pessoa não morrer, porque senão ele ia perder o dinheiro que gastou comprando. Né? A única preocupação era essa. Não tinha preocupação nenhuma deles como seres humanos. Tá? Então, foi bem assim, triste a situação, tá? Ó, o trabalho começava bem cedo e terminava só à noite. Eles trabalhavam aí em média de 18 horas por dia, tá? Então era muito humilhante mesmo a situação, certo? E eles viviam doentes, viviam mais mal cuidados, então era complicada a situação. Aqui do lado a gente tem umas imagens de instrumentos usados ali para castigar os escravos. Muitas vezes eles eram acorrentados, viviam presos durante a noite para não fugir. Então, era muito, muito complicada a situação. Então, a gente pode falar que o início do nosso país se deu em cima de muito sangue, muita violência, desde os indígenas que a gente viu, depois os escravos. Né? A gente já iniciou, vamos dizer, com o pé esquerdo, né? Na formação do nosso país. Também tinha os escravos que trabalhavam na área doméstica, dentro das casas mesmo, os senhores, como empregados ali na cozinha, na limpeza, cuidando das crianças, das roupas, da comida. Então fazia todo o trabalho doméstico, tá? As crianças também viviam ali junto, as crianças cresciam juntas. Então, dentro das casas tinha um relacionamento menos ruim, tá? Então, vou falar, sorte de quem trabalhava dentro da casa e não no engenho, porque a qualidade de vida também acabava sendo um pouco diferente, tá? Então, eles pegavam aqueles escravos, vamos dizer assim, com uma aparência melhor para trabalhar dentro das casas, certo? E a produção e o consumo na colônia. Então, como eu comentei com vocês, dentro da colônia tinha essas grandes plantações de cana-de-açúcar para gerar açúcar para levar, né, para venda lá em Portugal. O lucro ficava maior em Portugal, o lucro da colônia era mínimo. As pessoas aqui viviam mal também, a não ser os senhores de engenho, que tinham um pouquinho de vida melhor. E tinha o sistema de plantation. O que seria isso? É essa grande plantação. Então,
não é aquela plantação de perder de vista, aquela plantação enorme, que se planta muito para poder levar para a Europa e vender. Então, era aquela produção para exportação de um único produto em muita quantidade, certo? Visando muito lucro. E com mão de obra escrava, certo? Porém, tinha também as plantações locais, certo? As plantações menores, que era para consumo dentro, então, da colônia, para os povos que moravam aqui, tá? E vários tipos de gêneros agrícolas, tá? Então, tinha aí uma plantaçãozinha mais variada para consumo interno, certo? Então é isso, gente. Aí vocês vão fazer para mim a atividade da página 128 e 129. Não precisa fazer a questão 3. Vamos fazer só a 1, 2 e 4, tá? Então, a análise de imagem. E aqui precisa prestar atenção na tabela para poder responder, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá que eu ajudo vocês. Então é isso, gente. Bons estudos. Até a próxima aula.